Bom dia, sábado, dia 29 de abril de 2023. E convidamos a todos a fazer a inscrição em nossos canais. É só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto, está feito. É rápido assim? Sim, é muito rápido e muito nos ajuda. E queremos aí agradecer a todos que estiveram na nossa live ontem com o Robson Valentim. Nossa live é interativa, você participa com pergunta e o expositor responde ao vivo. E agradecemos a todos que perguntaram, a todos que participaram, a todos que fizeram seus comentários, e vamos agradecer a todos que irão assistir, pois ela fica gravado lá no canal. Aproveitar, fazer a inscrição, dar o seu like, fazer um comentário. Se você já assistiu, faz um novo comentário. Isso tudo ajuda a que o YouTube multiplique essa live para mais pessoas. Então, não deixe de participar, não deixe de contribuir. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte quarta, das esperanças e consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros, item paraíso, inferno e purgatório. Estamos finalizando as questões do Livro dos Espíritos, pois estamos na pergunta 1018, que é a penúltima pergunta. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, como quase tudo que Jesus falava era no sentido figurado, para que nós possamos entender e compreender melhor o que ele não tinha como falar diretamente, porque nós não tínhamos evolução suficiente. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Então, na pergunta de 1018, ele coloca, né, que até os discípulos, que eram ali os auxiliares diretos de Jesus, não entendiam isso. Eles só foram entender e compreender quando Jesus retornou, se materializando após a sua morte do corpo físico. Pergunta 1019. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Responde os espíritos superiores: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fontes do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Continua a resposta. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Por isso é tanto falado no final dos tempos, na transição planetária, porque nós estamos no final de ciclo e já se preparando para o novo ciclo, que é planeta de regeneração. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que auxiliam o progresso, estão se empenhando para que isso aconteça. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Isso já vem acontecendo, já não é de hoje. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, porque viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Então, já pode estar acontecendo isso, ou irá acontecer brevemente,
Aqueles espíritos que tiveram a oportunidade de se redimir, oportunidade de repensar a sua maneira de agir, mas persistirem no erro de forma consciente, esses com certeza não retornarão aqui na Terra. Irão, como diz aqui, para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu progresso, seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos ainda atrasados. Então, lá naquele planeta atrasado, ele vai ser um missionário, ele vai ajudar aqueles a sair daquela situação. E ele terá a oportunidade de rever os seus pensamentos, vai ver que a situação não ficou fácil, e aí, se ele for inteligente, ele vai fazer tudo direitinho, e aí ele vai retornar para o seu planeta de origem, e vai ter ajudado aqueles que lá estão. Se não, ele vai ter que reencarnar outras vezes nesse mesmo planeta, passando pelas dificuldades, porque isso é necessário até o aprendizado. Aprendeu, pronto, já não tem mais necessidade. Isso que nós precisamos estar atentos. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Exatamente isso. Isso aconteceu no planeta Terra há muitos milênios atrás, onde outros espíritos que foram banidos de um planeta que passou pela mesma fase que o planeta Terra está passando, e aqui eles foram missionários. E quando aqui chegaram, eles tiveram a impressão de que eles tinham perdido o paraíso, porque eles encontraram a Terra aqui numa condição bastante inferior em termos de tecnologia, em termos de possibilidades, em termos de ter que lutar dia a dia para sobreviver, coisa que já lá no seu planeta de origem não precisava. E isso deu aquela sensação de perda de paraíso. Por isso, essa questão da perda do paraíso. Considerando, ou melhor, considerado deste ponto de vista o pecado original, se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo pelas suas próprias faltas e não pela de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Então, aí é um alerta de São Luís para que todos nós possamos estar atentos para esse momento. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Então, nós já chegamos à conclusão: se estamos aqui encarnados nesse período de final de categoria do planeta, onde as coisas se acerbam, né? As coisas se despontam, a gente tem compromisso com esse momento, sinal de que nós estamos tendo oportunidade de nos redimir. Então, vamos ficar atentos para que isso não venha nos atrapalhar, né? Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Assim alerta São Luís, porque eles serão convidados a ir para outro planeta e lá auxiliar outros irmãos, e se lá eles forem inteligentes e modificarem as suas ideias, eles poderão retornar à Terra ou outro mundo semelhante à Terra. E assim, mais uma vez, nós agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E queremos também pedir a todos que vêm acompanhando esses nossos vídeos, dizer se valeu a pena, se foi importante,
que nesse período em que nós vamos trabalhar a conclusão, finalizando esse trabalho, eu pretendo parar esses vídeos diários, né? E vou ver o que que eu vou fazer daí para diante, porque eu estou fazendo esses vídeos diários desde o início da pandemia. Nós começamos com o livro Vida Feliz, de Joana de Andes, depois fizemos alguns livros de Hermance Dufour, depois fizemos as brochuras de Allan Kardec, fizemos depois o que é o Espiritismo e agora estamos finalizando com o Livro dos Espíritos. Então, agradecemos a todos que colaboraram, que contribuíram todo esse período. E pedimos que, durante esses vídeos agora, em que vamos trabalhar as conclusões, que possam manifestar se valeu a pena, se não valeu, como é que foi, qual foi a experiência, e eu agradeço a participação de vocês. E convidamos para os nossos estudos online, às segundas-feiras, O Céu, o Inferno e a Gênesis, cada semana um livro. E às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. Para participar é só clicar no link. E o link você solicita ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela. Convidamos para as reuniões presenciais, o Gealmer Rua dos Diamantes, 1497, no bairro de Rocha Miranda, às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho, e às quartas-feiras, 19 horas, exposição do Evangelho e Passe. Já o A Caminho da Luz, que fica na rua Jurucê 164, no bairro de Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro, estudo do Livro dos Espíritos e Passe, às terças-feiras, 19h30, quinta-feira, às 8h30, o estudo vai ser só do Livro dos Médiuns, né? Fizemos essa mudança ontem, então nós vamos, ontem não, na última quinta-feira, então nós vamos tirar o Livro dos Espíritos, que quase todos os componentes do grupo da quinta também participam da terça, e lá já estão estudando o Livro dos Espíritos. Então vamos estudar apenas o Livro dos Médiuns, com um tempo um pouco mais flexível. E no domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. E também às quintas-feiras, 18h30, O Despertar do Espírito, da série psicológica de Joana de Andes. Agradecemos a todos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.